José Fagilano do Nascimento Ribeiro. Sou orientando do professor Felipe D'Angelo. O tema do meu trabalho é Jogos Matemáticos, Torre de Hanoi, no auxílio no método lúdico de ensino. A minha justificativa, Já há bastante tempo eu me deparo com um problema na educação, um discurso dos alunos, na educação. O que é que acontece? Um discurso que vem se repetindo muito é o quanto eles acham a matemática difícil de se aprender, uma matéria complicada, etc. O que é que acontece? Fui pesquisar para ver se era um problema que só eu estava passando, só eu ouvia dos meus alunos. E não, é um problema, digamos, recorrente. E vários alunos, de vários professores falam isso, Inclusive, só para citar, eu já estou na educação há 4 anos. Atualmente leciono na Escola José Rodão de Oliveira, que fica aqui no município de Beberibe, no interior daqui, a cerca de 8 quilômetros do centro de Beberibe. O que é que acontece? Lá também não é diferente. Lá também existe esse problema e esse tipo de reclamação e posicionamento dos alunos, Atualmente leciono do 5º ano, até o 6º ano, até o 8º ano no ensino fundamental, Ou seja, estou no Fundamental 1 e no Fundamental 2. E esse problema, ele vem se repetindo, E outra coisa que eu me deparei é porque os alunos conversando com alguns professores e professoras das séries iniciais, como primeiro e segundo ano, ensino fundamental, eles falam que não existe tanto problema no método, na aprendizagem de matemática. E eu me perguntei, o que será que se perde nesse caminho? O que é que acontece que o aluno, quando sai daquelas séries iniciais, o que é que ele perde de interesse? O que será que acontece? Já que os professores falam em séries iniciais que esse discurso não existe, apesar de eles serem crianças, esse discurso não existe. Pesquisando sobre o assunto, buscando em pesquisas, percebi que o que acontece muito nessas séries iniciais e não está tão presente nas séries finais é o método lúdico de ensino, Método lúdico de ensino. O que é que acontece? Especificamente falando, os jogos matemáticos. Dessa forma, essa foi a justificativa que me fez pegar esse tema e pesquisar sobre e estudar sobre. Hoje está falando sobre ele, Pois bem, vamos falar primeiro dos jogos, Os jogos em si sempre estiveram presentes nas sociedades ao redor do mundo. Na grande maioria, se não todas as sociedades nesse mundo. O que acontece? Ao longo da história, a gente percebeu que em vários cantos distantes, mesmo cantos distantes, foram surgindo jogos, ainda que diferentes, Mas para a gente perceber o quanto o jogo está presente na sociedade e o quanto o jogo chama a atenção, o quanto o ser humano em si ele gosta, ele está próximo do jogo, o quanto chama a atenção de todos nós, Jogos, esportes, por exemplo, E mesmo em civilizações que eram completamente isoladas uma da outra, que não tinham contato nenhum, foram surgindo jogos, Ou seja, não foi algo específico, não foi um acontecimento isolado, A gente percebeu que em vários cantos, ao mesmo tempo, foram surgindo, jogos diferentes, para juntar pessoas, para elas conversarem e tal. Os jogos serviam de diversas formas ao longo da sociedade, para vários objetivos diferentes. Pois bem, vamos falar agora especificamente da Torre de Hanoi, A Torre de Hanoi foi desenvolvida e criada pelo francês, pelo Édouard Lucas, não sei como se pronuncia especificamente, mas a pronúncia, é mais ou menos essa. Ele viveu entre 1842 e 1891, o período.
E, obviamente, nesse período ele construiu, ele desenvolveu, né? Ele desenvolveu a Torre de Hanoi baseada numa lenda, né? Uma lenda que dizia, uma lenda vietnamita, né? Inclusive. O que é que acontece nessa lenda? O que é que dizia essa lenda? Que foram entregues 64 discos, né? Para alguns monges lá no Vietnã, né? Para alguns monges, para eles... e eles tinham que fazer o seguinte: esses discos foram entregues para eles e esses discos tinham tamanhos diferentes. Estavam em ordem decrescente, né? De baixo para cima, sendo o da base o maior, e de acordo com que os discos iam subindo, eles iam tendo tamanhos menores. Eram 64 discos. E esses discos estavam em uma única pilastra, e que o objetivo desses monges era pegar todos esses discos e colocar em outra dessas pilastras. Eles tinham mais duas disponíveis para auxiliar na resolução dessa tarefa, desse problema. Mas o que é que acontece? Tinha uma regra. Tinha duas regras, na verdade. Uma das regras é que eles só poderiam movimentar um disco por vez, e a outra regra é que não poderia haver em nenhum momento um disco maior em cima de um disco menor. Ou seja, eles tinham que obedecer essa ordem, né? Sempre tinha que ter um disco menor em cima do disco maior. E eles iam movimentando até solucionar. A lenda diz que quando eles conseguirem solucionar esse problema, né, digamos que isso daria início ao fim, né, da civilização. Seria até onde a Terra iria durar. Pronto. É basicamente isso, essa lenda, né? O que é que acontece? Baseado nessa lenda, né, ele desenvolveu esse jogo e originalmente o número de peças como é que eu posso dizer, é móvel. Não necessariamente a Torre de Hanoi foi desenvolvida com 7, 6 ou 5 peças, não, né? Existem torres de Hanoi com quantidades diferentes de discos. Eu quero dizer, falei peças, mas eu quis dizer discos. Mas a gente sabe também que o número mais utilizado geralmente é entre 7 e 6, né? Mas nas escolas, por exemplo, quando nós professores vamos ensinar, né, aos alunos e perceber, para eles perceberem algumas diferenças na quantidade de movimento, muitas vezes, né, na maioria das vezes, peço desculpa pelo barulho, o que é que acontece? Na maioria das vezes a gente ensina métodos de jogo com quantidade diferentes de discos, né? Com um disco, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, né? Até porque 8 seria uma quantidade maior de movimentos que talvez não fosse tão interessante ser estudado na sala. Mas essa é a questão, né? A gente sempre utiliza quantidades diferentes de discos para eles verem a relação entre a quantidade de discos e a quantidade de movimentos mínimos necessários para conseguir o objetivo do jogo, né? Existe também existe uma função, né, que digamos, que foi desenvolvida, aliás, digamos não, que foi desenvolvida, e ela resume muito disso, né? Muita quantidade de disco em função a quantidade de movimentos em função da quantidade de discos, né? Que essa função é 2 elevado a n menos 1. Mas a gente sabe que para as séries iniciais não seria muito interessante a explicação dessa função. Então a gente trabalha especificamente com essa diferença, né, de a quantidade de discos e a quantidade de movimentos mínimos, né? Vamos falar agora, né, um pouco sobre a importância do lúdico, né? Já há muito tempo, né, são desenvolvidos métodos lúdicos de ensino. O que são métodos lúdicos? Métodos que vão chamar mais a atenção do aluno, que vão trazer experiências mais prazerosas de ensino, né? Que possam chamar mais a atenção dele verdadeiramente, né? Já sabemos o quanto aquele ensino antigo, né, não é prazeroso para os nossos alunos,
o quanto eles sofrem. Estamos vendo o resultado desse tipo de ensino, né? Não necessariamente abandonar completamente ele e dizer que todo os métodos de ensino antigos não serão utilizados. Não necessariamente isso, mas sim conciliar, pegar o melhor dos dois mundos. Pegar o melhor do método lúdico de ensino, né, dos jogos matemáticos, por exemplo, do quanto é importante, do quanto chamou a atenção das nossas crianças e adolescentes, e conciliar isso, né, com as experiências positivas que já tivemos no decorrer dos anos, né, para o nosso ensino. Agora falando mais especificamente dos métodos lúdicos, né? Piaget já dizia que atividades lúdicas são de fundamental importância, né, para o ensino. Afinal, são com essas atividades lúdicas que vamos conseguir chamar a atenção das nossas crianças, né? Vamos conseguir chamar a atenção. E, como ele dizia, muitas vezes o aluno ele só vai conseguir aprender, só vai conseguir focar realmente e lembrar daquilo que chama a atenção dele. Então, como é que eu vou dizer, como é que eu vou ensinar algo para o aluno, por exemplo, cálculo tal, que aquilo não chama a atenção, como é que ele vai aprender de verdade, né? A não ser decorar ali para aquela prova, para aquela atividade especificamente. Quando chega no dia de amanhã ou quando ele vai para casa, por exemplo, ele já o que tende a acontecer é ele esquecer, ele não dá importância para aquilo mais, né? Quando que a gente fala em métodos lúdicos de ensino, como Piaget falava, ele vai se lembrar porque foi algo que chamou verdadeiramente a atenção dele, foi algo que prendeu a atenção dele naquele momento e ele vai levar por mais tempo, levar para a vida. Como a gente sabe que é muito mais interessante assistir, ver aquilo que chama a nossa atenção, né? Como, por exemplo, um exemplo bobo, para quem gosta de esportes. É muito mais interessante ver aquele esporte, assistir, por exemplo, um esporte que chame sua atenção. Se eu gosto de esporte A e não gosto de esporte B, é muito mais interessante para mim assistir o esporte A. É mais ou menos isso, né? Obviamente somos adultos, mas falando de criança, é algo mais importante ainda, né? Trabalhar com aquilo que chame a atenção dela, com aquilo que de fato vá fazer a diferença quando ela chegar em casa e lembrar, e não estiver só ali no ambiente escolar, né? E falando agora especificamente mais dos jogos matemáticos, né? Vamos falar um pouco de Vygotsky. Vygotsky dizia que os jogos matemáticos que eles devem estar de acordo com a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Quando eu for escolher um jogo matemático, né, para trabalhar com o meu aluno em si, esse jogo matemático tem que estar de acordo com que ele possa, de fato, entender, né? Se for um jogo muito complexo para um aluno que não desenvolveu, né, um aluno muito jovem que não teve esse desenvolvimento para aquele jogo ainda, não vai ser interessante para ele, não vai chamar a atenção dele, né? Não vai auxiliar no ensino, né? Sabemos também que quase todos os jogos, né, ainda que o aluno não entenda ele completamente, ele vai ter algum proveito, né? Mas usando né, esse entendimento, esse pensamento de Vygotsky, para a gente para a gente aproveitar o jogo ao máximo, é interessante sim que o aluno ele tenha esse nível suficiente para entender, né, aquele jogo, para que aquele jogo possa auxiliar ele como um todo naquela atividade que nós professores vamos fazer com aquele aluno em sala, né? Dessa forma, percebemos como é fundamental a importância do método lúdico de ensino, né? Percebemos que a introdução do jogo também tem que ser estudada e analisada antes de ser feita, né? Ver se aquela turma está num nível adequado para receber aquele tipo de jogo e como ela vai receber, se ela vai receber aquele jogo em todos os aspectos que o professor pensou, né? Em introduzir
naquela turma aquele conhecimento, né? E outra coisa de fundamental importância também é perceber a ligação entre o assunto, né? Afinal, não vamos colocar jogos aleatórios simplesmente para eles aprenderem técnicas e tal, né? Sobre aquele jogo especificamente. Não é só isso, né? É pesquisar assuntos, né? E sabe se aquele assunto que está no plano de aula vai ter a ver com o jogo que nós professores vamos passar, né? E como abordar aquilo da melhor forma. Foi dito e visto também que assuntos que são vistos pelos alunos com auxílio de técnicas lúdicas são ditos por eles mesmos, pelos alunos, e são lembrados como assuntos muito mais fáceis, quando que, às vezes, os mesmos assuntos são estudados por alunos de mesmo nível e quando eles não são introduzidos com um método lúdico, às vezes eles são lembrados, né, no futuro pelos alunos como assuntos que anteriormente foram difíceis para eles, né? Ou seja, daí a importância do método lúdico. Além de facilitar, né, mostrar para o aluno que a matemática não é difícil, né? Porque muitas vezes a gente sabe que o discurso do aluno não é um discurso real, né? Muitas vezes ele nem estudou de verdade para ver o quanto era difícil. Não é que ele não consiga, é que pelo discurso repetido dos colegas, pelo discurso repetido dos irmãos e tal, da família muitas vezes, né, de que as disciplinas exatas são disciplinas difíceis, daí já começa a desmotivação do aluno. Quando que, na verdade, por um simples método bem simplificado que o professor vai fazer em sala, já vai desmistificar aquilo que o aluno acreditava antes que era verdade, né? Como a dificuldade dentro da matemática. É isso. Esse trabalho, né, ele vem basicamente para demonstrar, né, a importância dos métodos lúdicos de ensino, né? A gente sabe que não existe uma fórmula mágica. É, eu tenho consciência que não é só com jogos matemáticos que nós professores vamos conseguir acabar com todos os problemas, né, no ensino brasileiro. Eu sei que existem problemas que são bem mais profundos do que isso, mas o que eu venho aqui mostrar é que existe sim como melhorar um pouco, né, o nosso método de ensino, melhorar um pouco nossos resultados. A gente sabe que há vários fatores que são de fundamental importância para o resultado final da educação no Brasil. A gente sabe que alguns problemas estão mais profundos, né? Estão além da sala de aula. Muitas vezes o professor se encontra de mãos atadas, né? Ainda mais no Brasil, em algumas regiões, né? A gente sabe que isso é muito presente. No Ceará, a gente pode dizer que o nível é até equilibrado de educação, né? Os nossos profissionais, os nossos governos não viraram as costas para os professores, mas a gente sabe que em alguns estados do nosso país a realidade da educação é bem mais precária, é bem mais difícil, né? Então eu sou consciente que eu não estou vendendo, não estou mostrando uma fórmula mágica, não existe fórmula mágica, né? É apenas um pequeno método, um pequeno passo para tentar a melhoria da educação no Brasil, né? Eu particularmente tive alguns resultados positivos, sim, com jogos matemáticos, dentre algumas turmas, né? Principalmente as turmas do quinto e sexto ano aproveitaram melhor esses momentos e conseguimos conciliar isso de uma forma mais positiva, né? Mas a gente sabe, repetindo novamente, que o problema da educação não é só isso. O problema da educação não são os profissionais e os métodos de ensino que eles utilizam, não. Muito pelo contrário, os profissionais, eles são solucionadores de problemas. Eles estão... peço desculpa por ter interrompido o vídeo, né? É que estava passando um carro de som aqui na minha rua. Mas voltando, desculpa, de novo.
voltando, a gente percebe que muitas vezes os professores são, na maioria das vezes, né, estamos como solucionadores de problemas e basicamente guerreiros nessa luta pela educação, né? Então, eu sei que isso é apenas mais uma estratégia que podemos utilizar para melhorar o resultado da educação no Brasil. Mas sei que a maioria dos problemas está muito além do que a gente possa fazer. A gente vai fazer nossa parte, não só na sala de aula, mas no que mais pudermos fazer, né? Reivindicando e coisas desse tipo. Mas é isso. Venho agradecer e é isso. Muito obrigado.